Meus amigos, eu sou o maestro Fred Dantas, da Bahia. Eu iniciei em música numa filarmônica na cidade de Urandi com um mestre, João Sacramento Neto. De lá para cá, me mudando para Salvador, eu frequentei a Escola de Música da Universidade Federal da Bahia, onde eu me graduei em composição, posteriormente em trombone. Depois eu fiz etnomusicologia, o mestrado em etnomusicologia, e finalmente um doutorado em composição, onde eu fui orientando do professor Paulo Costa Lima e do professor Wellington Gomes. Eu estou aqui para falar de bandas de música, essa organização musical a quem a humanidade tanto deve. Nessa fase de isolamento, eu próprio já passei dos 60, estou aqui bem em casa, muitas bandas estão fazendo gravações, aquelas comunitárias, cada um na sua casa, procurando tornar público e conjunto o que é particular. Eu estou dando a minha contribuição contando essa história. Olha, a banda de música ela acompanha a humanidade, eu acho que praticamente desde a Idade da Pedra. Desde que foi encontrado o primeiro instrumento musical feito de osso, a primeira flauta de osso, e acreditava-se que os homens batiam, é mais fácil bater, tem ferramentas de bater. Então, formado um instrumento de sopro e um de percussão, se forma a alma da banda de música, que é um grupo de instrumentos de sopro acompanhados minoritariamente por um grupo de percussão. Isso depois, na antiguidade, nós vemos no Antigo Egito, tem gravuras juntos com os hieroglifos de instrumentos de trombetas, acompanhando, né, os cortejos de faraós, né, o sepultamento de faraós, com trombetas e instrumentos tipo tambor e também instrumentos tipo prato. Na Idade Média, esses conjuntos chegaram a ser a principal formação musical da humanidade, encontrado nas músicas de todo o planeta, todas as civilizações, na Ásia, na Oceania, entre os nativos, e na culta Europa, as bandas de músicas eram encontradas em todas as cerimônias possíveis. Na rua, elas acompanhavam as procissões e os cortejos militares. Nas igrejas, participavam das missas. Nos palácios, participavam das cerimônias reais. E no seio do povo, era um motivo de festa. Esse grupo, eu me lembro agora de uma projeção com a zabumba nordestina, que é aquele conjunto que é encontrado em Alagoas, se chama Esquenta Mulher. A zabumba tem 2 pífanos, né, instrumento de sopro, e os instrumentos de percussão, a zabumba mesmo e o prato ou o triângulo. Eles servem tanto para a finalidade religiosa, acompanhando procissões e cortejos, como logo depois eles se transformam em objetos de animação das festas. Então, não foi diferente com as bandas filarmônicas. Elas se organizam através do mundo e quando chega pouco depois, quando chega no Barroco, surge as primeiras manifestações assim, de predominância dos instrumentos de corda e logo depois dos teclados, né? Que a música clássica passa a adotar os instrumentos de corda e de teclado como sua principal manifestação. Mas as bandas elas nunca acabam. Na Europa, paralelo a isso, as organizações de operários da indústria têxtil, operários das minas de carvão na Inglaterra, agricultores na França e na Espanha, em Portugal também, funcionários da indústria naval, né, dos estaleiros, se organizam em corporações e formam bandas que em Portugal chegam a ter 300 anos de fundado, como na França, né? Na Espanha tem lugares que a prática de filarmônica chega a ter 3 bandas de música em cada cidade, parecendo com o que acontece aqui no Brasil, com Minas Gerais, onde tem quase o mesmo número de bandas do que o número de municípios, porque se algum município não tem, outro tem 2 ou 3. Então essas bandas de operários, elas se transferem para o Brasil depois do Brasil independente, né? E em São Paulo, em Minas, na Bahia, os operários da usina de açúcar, os ferroviários da Leste,
se organizam em bandas como a Recreio Operário de Aramari, União dos Ferroviários Bonfinenses em Senhor do Bonfim. Vamos retroagir ao tempo, então. Desde a Idade Média que essas bandas estão associadas ao militarismo. Tanto que hoje a gente adota o uniforme militar, né, e a forma musical do dobrado, que é a música de marchar. Então, desde esse tempo, o Brasil, nos primeiros regimentos militares avançados, tinha sempre um terço ou terno, que eles chamavam terço ou terno. Mas não porque tinham 3 pessoas, mas porque tinha metais, madeiras e percussão. Daí o nome terço ou terno, porque tinha instrumentos de metal, que eram os serpentões, as madeiras, que eram as charamelas, e os tambores, que era a percussão. Esse serpentão, pouco depois, deu origem a esse instrumento aqui, ó, uma raridade. Isso aqui é um ophicleide, o instrumento que era tocado por Dom Pedro I. Então, é esse aqui, ó, um ophicleide, que é o descendente do serpentão. Esse ophicleide, pouco tempo depois, tem a sua função ocupada nas bandas de música por esse aqui, o lindo comentarista da banda, que é o Bombardino. O Bombardino é o comentarista da banda, é o que faz o contracanto. Então, a banda de música, no seu serviço para a comunidade, se especializou em tocar 3 tipos de repertório. A música de movimentação, que é essa que eu toquei no começo aqui, o dobrado. A música de concerto, que sempre tem um solista, que são as polacas, né? E a música de folia, a que faz a festa. Eu mesmo compus uma música chamada Suíte Maragogipe, onde mostra a participação da Filarmônica na festa de São Bartolomeu. Lá, primeiro o dobrado, né? Tocando... Aí depois vem a procissão. A procissão, a banda de música sempre servindo a seu povo, acompanhando com as famosas marchas de procissão. E são músicas instrumentais. Sempre a banda toca ou tocava uma música instrumental dessa, uma marcha de procissão, e o povo cantava outra música católica, tipo Queremos Deus, revezando. Mas essas marchas eram originalmente instrumentais. Bom, o terceiro movimento da Suíte Maragogipe mostra a banda já depois do dobrado, depois da procissão, divertindo o povo na rua num fenômeno chamado embalo, onde toca o samba do recôncavo. Então isso aí é a música que vai acompanhado pelos tambores assim, e as pessoas sambando livremente na rua. Esses 3 tipos de repertório significam muito para a banda, porque na maioria das vezes, nós que trabalhamos com banda, na mesma noite a gente nunca toca um só tipo de repertório, né? Pode não ter, por exemplo, o intermediário, que é a peça de concerto, mas numa boa noite de filarmônica, no meio de uma praça, de um coreto do interior, a banda toca
3, 4, 5 dobrados, ou já chega tocando esses dobrados. Depois apresenta para a plateia atenta, sentada, a polaca, a fantasia, o concerto. As bandas da Bahia, eu vou mostrar para vocês. Muitas vezes, olha que raridade, isso aqui é o repertório escrito das bandas musicais do Recôncavo da Bahia. Aqui é uma partitura de Heráclio Guerreiro, o dobrado Anísio Batista. Isso eram peças. Assim, eu tenho reduções nessa mesma coleção, que é a coleção recolhida pelo Dr. Deraldo Portela entre as bandas de ferroviários da Bahia. Tem arranjos de ópera de Verdi, tem arranjos de Il Trovador, tem arranjos de Simão Bocanegra, peças difíceis mesmo de serem executadas. E essas peças eram ouvidas por uma plateia atenta. Depois desse período, aí vinha a grande folia, onde tem peças maravilhosas como Isaías Gonçalves Ami, funcionário da Leste, nascido na cidade de Queimadas, regeu em Juazeiro, Apolo Juazeirense, regeu a Euterpe Alagoinhense, em Alagoinhas. Então ele é esse aqui, ó. Esse é um baiãozinho acompanhado assim no bumbo, assim, para divertir as pessoas. Então, essas filarmônicas, além desse serviço musical, vem a parte da ação social. Quando eu era criança, tudo bem que a minha filarmônica que eu comecei era de meninos, mas a maior parte das bandas do Brasil eram integradas por veteranos. Tanto que na Rede Globo, quando mostrava aquelas novelas O Bem Amado, Roque Santeiro, novelas que falavam do interior da Bahia, ou A Renascer, que teve também, né, acho que na antiga Manchete, quando mostrava a banda do interior, mostrava aqueles homens, como eu estou agora, grisalhos, tocando aquele trombone, aquela tuba, no interior, né? A filarmônica, ela amanhece o século XXI como uma das principais ações sociais com crianças e adolescentes no Brasil e no mundo. A filarmônica hoje, fazendo um cálculo, nós acreditamos que tenham 10 mil crianças atendidas por filarmônica na Bahia. Nós somos 154 bandas ativas, numa média assim de 30 a 40 meninos. Eu tenho 32 meninos na Filarmônica Ambiental e eu tenho notícias de filarmônicas que têm 50, 60 alunos, então outras só têm 10. Então nós fizemos um cálculo para a organização Filarmônicas Unidas na Bahia, que existam 10 mil crianças aprendendo música. Como é que se faz isso? É um milagre, porque nós quase não contamos com apoio oficial. Na Bahia, o governo estadual nos ignora. A nível federal, agora, depois de muito tempo, apareceu um edital para doar um total de 7 instrumentos, mas algumas se tornaram ponto de cultura. Outros venceram editais, como o próprio Itaú Cultural. E o que é que acontece? Com esses editais, com essas pequenas ajudas, as bandas conseguem oferecer aulas de música, né? Um instrumento musical que é caro. O instrumento musical é um item de longa duração, porque ele pode durar 25, 30 anos na mão. Esse trombone meu tem 30 anos. E oferece merenda escolar. O que as bandas estão fazendo agora, meu Deus do céu? Estão reunindo seus alunos em casa, quase todo mundo hoje tem um celular, e tem feito aulas de teoria. Eu mesmo na Filarmônica Ambiental marco horário 2 vezes na semana, os meninos se reúnem, cada um na sua casa, eu passo a lição e eu ainda não tenho um mecanismo que eles possam interagir comigo imediatamente, porque também seria difícil dar 32 respostas, ouvir 32 respostas, mas pelo menos eu faço a minha live, digamos assim, né, sobre a teoria musical e sobre o que deva ser executado,
e pouco tempo depois começam a chegar as respostas. Professor, eu não entendi esse trecho, ou então, professor, ficou bom esse trecho. Então, estamos nos esforçando muito, muito mesmo para continuar nossas atividades. Mas como eu ia falando, as filarmônicas, elas oferecendo esse importante papel de fazer a transição entre esse passado maravilhoso, a gente tem feito o quê? Tem transcrito essa informação musical tradicional em linguagem de computador e resultando em partituras como essa, editadas, né? E a gente imprime PDF e transmite para todos. Então, para a criança ler, vocês notam que é uma mudança, né? Aqui o camarada lia neste papel. E muitas vezes era muito engraçado, porque aqui no canto estava assim, vire rápido. Quando tinha música, ele tinha que, no meio da música, virar rápido, assim, para continuar lendo. Olha, uma escrita complicada. Ela fica assim. Então, nós estamos fazendo esse trabalho de perpetuação e de criação de novos arranjos. Porque também a filarmônica, ela reage, além dessas 3 características tradicionais, da música de movimentação, do dobrado, da música de concerto e da música de folia, ela tem uma particularidade que é o que tradicionalmente se chama de o arranjo. O arranjo é uma reação da música, da banda de música, ao o que está sendo vibrado nesse momento no país. Nenhuma banda de música vai alimentar seu repertório com música de novela, com música de rádio, né? A banda que faz isso, ela está perdendo o seu espírito, a sua essência e acaba naufragando. Mas também ficar sem refletir essa informação hoje é impossível. Impossível. Então, eu mesmo fiz. Eu fiz um arranjo para Jennifer, a música daquele compositor falecido precocemente. As bandas de música gravaram agora, através desse múltiplo, cada um na sua casa, gravaram um arranjo para aquela música Noite Traiçoeira, né? Ainda que vier noites traiçoeiras. As bandas organizaram uma live com essas músicas e com essa música, e que foi um sucesso tocando. Então é impossível para a banda não reagir à música de mercado também. Mas para mim o importante é ela manter a sua essência. Eu vou tentar, para encerrar, né? Eu não sei se nós estamos num bom tempo de gravação, mas eu vou tentar enumerar algumas razões por que nós devemos ter muito amor às filarmônicas. Algumas razões, não sei quantas, mas das que eu me lembre, uma é que a banda ela é mantida em sua frente por um mestre. O mestre, ele é um exemplo moral, ele não é só um professor de música. O mestre, Estevão Moura, era conselheiro sentimental. Quando tinha problema de casamento, de relacionamento, ia lá para ele fazer as duas partes se manifestarem, né? Heráclio Guerreiro era um mestre com profundas relações com a cidade de Maragogipe, né? Até hoje ele é venerado quase como um São Bartolomeu, por causa da relação de compadrio. E o interessante, ele tocava caixa na banda, tocava caixa. Era um compositor fantástico, né? Tertuliano Santos é um orgulho da cidade de Feira de Santana. Esse mestre de banda, que foi o professor, que foi o pai do professor Fernando Santana, Fernando Santos da Universidade Federal da Bahia, né? Filho de Tertuliano Santos, que eu lembre, Tranquilino Bastos é considerado o mestre dos mestres, abolicionista. Ele era jornalista, fazia artigos contra a escravidão e a favor da liberdade das religiões afro-brasileiras. Vegetariano, dizia que não comia nada que tivesse passado pela dor da morte. Então essa é uma das razões, o ter um mestre. Outra razão, a banda de música em uma cidade, ela é um veículo de coesão social, de diminuição das tensões sociais. Ali na banda de música, em vez de ser um projeto social para meninos de rua, projeto social para meninos em risco, não. Ela traz e bota no mesmo banco o filho do médico, o filho do prefeito. No meu tempo que eu comecei em música,
Eu era colega do filho do prefeito, do filho do carpinteiro, eu era o filho do médico, e ao lado tinham todas as pessoas humildes da cidade, sentados de igual para igual. Uma banda de música nunca perguntou em seu formulário de inscrição a cor da pele, que hoje se tornou tão comum. Declare a raça. Nunca perguntou. A banda de música é um veículo fantástico de coesão social. A outra razão é essa que eu apresentei, a memória. A banda de música é um depositário da nossa memória em cada município, em cada cidade. A outra, as rivalidades entre bandas. Cidades onde tem duas bandas, essa rivalidade provocou um bem da música. Em vez de ser uma rivalidade destrutiva, ela se tornou uma rivalidade onde cada uma queria compor, queria se apresentar melhor. A banda de música hoje é um veículo de inclusão social fantástica, presente em 154 municípios da Bahia, comprovadamente, e outros tantos que eu ainda não consegui contactar para manter a nossa coesão. Então eu faço esse vídeo com esse afã de tentar transmitir para as pessoas e esclarecer o que é a banda de música e o bem que ela tem me feito.